Na semana que antecede o Natal, nós refletimos sobre a missão através da história de Esther e Mordecai. Como cumprir a missão de Deus, vivendo numa terra estrangeira, testemunhando da verdade de Deus em meio a provas e fidelidade. A história relatada no livro de Esther ocorreu após o fim do Império Babilônico, após o povo judeu ter voltado para a Palestina, sendo que alguns judeus permaneceram na Mesopotâmia. Entre eles estavam Mordecai, que se tornou um oficial do Império Persa, e a jovem Esther, sua sobrinha ou prima, criada sob a sua proteção. Naquelas condições, o livro de Esther inicia dizendo que eles moravam na cidadela de Suzã, que era usada como capital da Pérsia. Num momento bastante difícil, eles exerceram um papel importante na história bíblica, mesmo vivendo sob condições adversas. Os judeus já tinham vivido momentos de tensão antes e de provas intensas durante o reinado babilônico. Nós vemos isso na história de Daniel e seus companheiros, como eles permaneceram fiéis a Deus e deram testemunho da verdade. Agora, sob o regime persa, as condições não eram melhores. Uma nova cultura, novas leis, novas provas surgiram. O livro de Esther se inicia com uma crise no reino persa. Uma crise que culminou com o afastamento da rainha Vasti. No processo de escolha de uma nova rainha, Esther foi levada até o palácio real, colocada aos cuidados dos oficiais do rei. E agora ela era uma jovem judia vivendo num palácio estrangeiro. O texto do livro nos demonstra que Mordecai era não apenas um oficial persa, mas ele havia ocultado a sua origem judaica durante todo aquele tempo. E assim, quando Esther foi levada ao palácio, ele pediu a ela que não mencionasse a sua origem judaica, porque, quem sabe, ela poderia ser escolhida como rainha pelo rei. Lendo a história bíblica, nós percebemos que foi a providência divina que fez com que Esther se tornasse a nova rainha da Pérsia. Quando se é fiel a Deus em meio a uma cultura não cristã, logo surgem provas, crises. E numa dessas crises, Mordecai foi obrigado a declarar a sua identidade judaica, a sua origem. Por quê? Ele recusou-se a curvar-se, a reverenciar Amã, um alto oficial do rei Assuero. Amã irou-se bastante e, valendo-se do seu prestígio junto ao rei, fez com que se promulgasse um decreto para a morte dos judeus. É interessante que Amã fez a seguinte descrição dos judeus quando fez a sua petição de decreto de morte ao rei. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Essa era a razão da perseguição. Eles eram um povo diferente, que seguia um Deus diferente, com leis diferentes. Em meio a essa crise toda que surgiu, a ameaça de morte para o povo judeu, um dia marcado para que eles fossem destruídos, Mordecai fez contato com Esther. Ela já estava casada com o rei Assuero há alguns anos. Mordecai relembrou a Esther a sua origem, o seu povo, procurou despertar a sua fé e fez-lhe um desafio. Quem sabe se para um tal tempo você não veio a este reino? Se você se silenciar, Deus vai prover outros meios, outros recursos. Mas pode ser que nem mesmo você sobreviva e nem a sua família. Para um tal tempo você veio a este reino. A fé de Esther foi posta à prova.
Mordecai apelou para o amor dela ao seu povo. E ela tomou uma decisão: identificar-se como judia e envolver-se diretamente em todo aquele problema. Assim, ela pediu primeiro a Mordecai que os judeus se reunissem, orassem e jejuassem durante 3 dias. Depois disso, ela iria comparecer perante o rei, sem ser convocada. O que era um grande risco, porque pelas leis persas, isso poderia acarretar a sua morte. Assim, ela arriscou a sua vida para salvar o seu povo. Nós percebemos na leitura do livro de Esther que várias consequências surgiram como resultado da sua atuação. A primeira delas: Deus protege e honra aqueles que testemunham dele. Esther foi aceita com bondade pelo rei. E mais que isso, Mordecai, o seu tio, foi levado a uma posição de prestígio no reino da Pérsia. Segunda consequência: Deus atua sobre os poderes da terra para cumprir os seus propósitos em relação à sua obra e ao seu povo. As leis persas não foram mudadas, mas uma nova lei foi promulgada, dando aos judeus o direito de se defenderem dos seus inimigos. Terceira consequência: os inimigos do povo de Deus foram silenciados. Amã foi morto por ordem do rei. Quarta consequência: as bênçãos de Deus acompanham o seu povo, onde quer que ele esteja. Os líderes judeus reconheceram isto e estabeleceram até o dia de hoje a festa do Purim, um período anual de comemoração da libertação. Quinta consequência: o testemunho fiel produz a conversão de outras pessoas. O livro de Esther diz que as ações divinas em favor dos judeus chamaram a atenção de outros povos e de muitos persas, e muitos deles se converteram ao Deus de Israel. Enfim, a história de Esther e de Mordecai nos mostra que Deus muitas vezes coloca os seus filhos em posição de destaque, para que eles possam testemunhar e agir em favor da sua causa. Assim é que hoje você e eu devemos nos perguntar: por que Deus me colocou onde eu estou? Onde eu vivo, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu me relaciono? Que oportunidades estão hoje diante de mim para testemunhar, para agir em favor da obra de Deus? E mais, que atitudes Deus deseja que eu tome hoje em seu favor, para testemunhar? E para você e para mim, hoje ainda permanece a mesma pergunta, a mesma assertiva feita por Mordecai a Esther: quem sabe se para tal tempo você não veio? Se para essa oportunidade é que Deus te colocou aonde você está. Que Deus nos abençoe, nos inspire, nos leve a refletirmos isso e nos conceda um Feliz Natal.